Imagine um mundo onde a ciência avançasse a passos lentos, sem pressa, seguindo apenas a curiosidade humana. Foi assim por séculos. Mas então, em 1939, a Segunda Guerra Mundial estourou. E em apenas 6 anos, a ciência mudou mais do que em séculos inteiros de história. A corrida pela sobrevivência e pelo poder transformou a forma como pensamos, inventamos e até como vivemos hoje. A guerra não trouxe apenas destruição. Ela foi também o estopim para algumas das maiores revoluções científicas e tecnológicas que conhecemos: o radar, a penicilina, os computadores, a energia nuclear, os foguetes espaciais. Tudo isso ganhou força graças à necessidade de vencer o conflito. Muitas das descobertas que hoje fazem parte da nossa vida nasceram, ironicamente, em um dos períodos mais sombrios da humanidade. Pense no radar, por exemplo. Ele foi fundamental para que os aliados conseguissem prever ataques aéreos e detectar submarinos inimigos. Essa tecnologia, que começou como arma de guerra, hoje está em aeroportos, aviões e até no controle do trânsito das cidades. A medicina também deu saltos impressionantes. A penicilina, descoberta alguns anos antes, só ganhou produção em larga escala por causa da guerra. Ela salvou milhares de soldados e depois revolucionou a medicina civil, mudando para sempre a forma como tratamos infecções. Quantas vidas você acha que foram salvas graças a essa corrida contra o tempo? Outro marco foi a corrida pela bomba atômica, um projeto que mobilizou alguns dos maiores cientistas da época, como Albert Einstein e Robert Oppenheimer. Apesar de ter gerado uma arma devastadora, ele também abriu as portas para o desenvolvimento da energia nuclear e para a compreensão mais profunda da física moderna. E não podemos esquecer dos foguetes. O engenheiro Werner von Braun, que trabalhou para os nazistas, desenvolveu os foguetes Sync-US-2, que aterrorizavam Londres. No entanto, após a guerra, suas pesquisas seriam usadas pelos Estados Unidos na corrida espacial, levando o homem à Lua. Em 1969, a Segunda Guerra também acelerou o desenvolvimento dos computadores. O famoso Colossus, criado para decifrar códigos nazistas, é considerado um dos primeiros computadores programáveis do mundo. Essa necessidade de quebrar mensagens secretas abriu caminho para a revolução digital que vivemos hoje. Se pararmos para pensar, quase todas as áreas foram impactadas: química, engenharia, medicina, física e até mesmo a forma como governos e universidades passaram a financiar pesquisas. A ciência deixou de ser apenas curiosidade e passou a ser vista como estratégia de sobrevivência e poder. Mas aqui fica uma reflexão. Será que todo esse avanço teria acontecido tão rápido sem a guerra? Ou estaríamos vivendo em um mundo completamente diferente hoje? De qualquer forma, o fato é que a Segunda Guerra Mundial mudou a ciência para sempre. O preço foi altíssimo, mas o legado científico daquele período ainda molda a nossa vida cotidiana, desde os remédios que tomamos até a internet que usamos para nos conectar. E se você ficou curioso para saber como esses avanços continuaram a transformar o mundo depois da guerra, não perca o próximo vídeo. Tem muito mais história por trás das descobertas que hoje consideramos normais. Então se inscreva no canal, deixe seu like, comente aqui embaixo o que mais te surpreendeu e não esqueça de ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Você já parou para pensar como uma guerra mundial poderia mudar completamente o rumo da ciência? Pois é, hoje vou te contar como a Segunda Guerra Mundial revolucionou para sempre a forma como fazemos pesquisa científica. E não se preocupe, não vamos falar sobre as tragédias da guerra. Vamos focar nas descobertas incríveis que mudaram nossas vidas para melhor. Imagina só, antes da guerra, a ciência era vista como algo distante, coisa de cientistas isolados em laboratórios. Mas tudo mudou quando os países perceberam que precisavam de avanços tecnológicos para sobreviver. Vamos começar pelo radar. Essa tecnologia que hoje usamos até para prever a chuva foi aperfeiçoada durante a guerra. E não parou por aí. Junto com ele veio toda a revolução nas telecomunicações, que permite você assistir esse vídeo agora. Mas tem uma descoberta que salvou milhões de vidas: a penicilina. Ela já tinha sido descoberta antes, mas foi durante a guerra que aprendemos a produzir larga escala. Imagina quantas pessoas foram salvas por esse antibiótico desde então. E sabe aquela energia nuclear que gera eletricidade em várias partes do mundo? Nasceu do Projeto Manhattan. Sim, o mesmo que criou a bomba atômica. Mas os conhecimentos de física nuclear desenvolvidos acabaram tendo aplicações pacíficas que usamos até hoje. Falando em tecnologia espacial, os foguetes V2 foram o pontapé inicial para tudo o que veio depois. Sem eles, talvez demorássemos muito mais para chegar à Lua ou ter os satélites que hoje nos dão GPS e internet. E tem mais.
O primeiro computador programável, Colossus, foi criado para decifrar códigos durante a guerra. Ele abriu caminho para a revolução digital que nos trouxe smartphones, notebooks e toda a tecnologia que usamos no dia a dia. Mas a maior mudança foi na forma como vemos a ciência. Ela deixou de ser apenas curiosidade de cientistas para se tornar uma ferramenta estratégica. Governos e empresas começaram a investir pesado em pesquisa e desenvolvimento. Universidades, laboratórios e centros de pesquisa se multiplicaram. A colaboração entre cientistas virou regra, e o resultado, um avanço científico sem precedentes que continua até hoje. É impressionante como, mesmo em momentos difíceis, a humanidade consegue criar coisas extraordinárias que beneficiam gerações futuras. A ciência que nasceu daquele período mudou nossa medicina, nossa tecnologia e nossa própria forma de viver. Se você achou interessante essa história da ciência, deixa seu like e se inscreve no canal. Compartilhe com seus amigos que curtem história e ciência. Nos comentários, conta pra gente, qual dessas descobertas você acha que foi a mais importante? Até o próximo vídeo. Você já parou para pensar como uma guerra mundial poderia mudar completamente o rumo da ciência? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. E hoje eu vou te contar como esse conflito transformou para sempre a maneira como fazemos ciência. E olha, não estou falando só de armas ou tecnologia militar. A Segunda Guerra impulsionou avanços que usamos até hoje, desde o GPS no seu celular até os antibióticos que salvam milhões de vidas. Vamos começar pelo radar. Antes da guerra, era apenas um experimento de laboratório, mas a necessidade de detectar aviões inimigos fez com que cientistas britânicos aperfeiçoassem essa tecnologia em tempo recorde. Hoje, além da aviação, o radar está presente em previsões meteorológicas, navegação marítima e até na medicina. Falando em medicina, você conhece a história da penicilina? Alexander Fleming descobriu esse antibiótico por acaso em 1928. Mas foi durante a guerra que aconteceu a revolução. A necessidade de tratar soldados feridos levou à primeira produção em massa de antibióticos. Milhões de vidas salvas, não só durante o conflito, mas nas décadas seguintes. Agora, vem comigo conhecer o Projeto Manhattan? Sim, aquele que desenvolveu a bomba atômica. Mas além dessa terrível arma, o projeto nos trouxe conhecimentos fundamentais sobre física nuclear que hoje são aplicados em tratamentos contra o câncer, na produção de energia limpa e em diversos campos da ciência. E os alemães desenvolveram o V2, primeiro míssil balístico da história. Depois da guerra, essa tecnologia foi a base para a corrida espacial. Sem ela, talvez não tivéssemos satélites, viagens espaciais ou as suas séries favoritas na TV por assinatura. Mas tem mais. Você está assistindo este vídeo em um dispositivo eletrônico, certo? Pode agradecer ao Colossus, o primeiro computador programável totalmente eletrônico, criado pelos britânicos, para decifrar códigos nazistas. Foi o início da revolução digital que mudou completamente nossas vidas. O mais fascinante é como a guerra mudou a própria forma de fazer ciência. Antes, cientistas trabalhavam principalmente sozinhos, movidos pela curiosidade. A guerra mostrou que com financiamento adequado e trabalho em equipe, descobertas revolucionárias podiam acontecer em tempo recorde. Hoje, grandes projetos científicos seguem esse modelo. Equipes internacionais, enormes investimentos e objetivos claros. Pense no desenvolvimento das vacinas contra a Covid-19. Foi essa mesma lógica em ação. É claro que é triste que tenha sido necessária uma guerra para catalisar tantos avanços, mas é importante entender como esse período mudou para sempre a relação entre ciência, governo e sociedade. Se você achou interessante essa viagem pela história da ciência, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com seus amigos que curtem ciência e história. Nos vemos no próximo vídeo.